E aí, pessoal, hoje vamos falar de entalpia e da determinação do calor envolvido numa transformação, pois um tópico complementa o outro. A gente falou sobre reações endotérmicas e endotérmicas na aula passada e entendemos, o que é a liberação e o que é a absorção de calor, tá bom? Então, durante uma transformação, durante uma reação química, tanto exotérmica como endotérmica, vamos supor as exotérmicas que liberam calor, parte da energia que estava armazenada no sistema é liberada para o meio ambiente, tá? Você tinha ali uma energia armazenada nos reagentes e quando eles sofrem uma reação química, elas liberam calor, a gente tem aquela sensação de aquecimento, então quer dizer que essa energia está sendo liberada e a gente acaba sentindo ela. Então, ao falarmos do conteúdo de energia de um sistema, quando medido a pressão constante, isso é uma condição, vamos falar de sua entalpia. Então, muitas vezes os alunos, os estudantes acabam tropeçando nesse termo entalpia e ficam com medo, mas entalpia significa energia contida em um sistema, aquela energia que vai ser liberada ou que vai ser absorvida, tá bom? Então, trata-se de um tipo de energia que está sendo ali armazenada. Ela é representada pela letra H, ó. Coloquei aqui entre parênteses essa letra H, então toda vez que você se deparar na química com essa letra H maiúscula, viu gente? Ela vai indicar que você está falando ali da entalpia, da energia armazenada no sistema. Pegue seu caderno aí para fazer suas anotações, para colocar esses termos e para você ir estudando. A definição completa de entalpia vai além dos nossos objetivos aqui, no ensino médio, tá bom? Lá no ensino superior que é mais aprofundado. Então, para a gente simplificar, vamos considerar que a entalpia é como uma forma de medir a energia de um sistema. Então, vamos ver. Eu botei aqui um conceito, ó, ela vai ser a forma de medir a energia armazenada em um sistema, tá bom? Qualquer sistema químico ali que esteja acontecendo uma reação química, transformação química, tá bom? Que é o que a gente vai trabalhar, lógico, tá? Então, entenda sempre a entalpia como uma forma de tu medir a energia armazenada em um sistema. Você vai analisar os sistemas e vai entender como é que essa energia é armazenada. Agora, eu coloquei aqui, entalpia é representada pelo símbolo H, para vocês anotarem. Agora, como é que um sistema armazena energia? Tá bom? Como é que um sistema químico ele vai armazenar energia? Tem que seguir os seguintes fatores. Eu coloquei só alguns aqui, tá? Dentro de um sistema, tu vai ter o quê? O movimento das partículas, dos átomos e das moléculas, tá bom? Um sistema ali formado por vários tipos de moléculas, eles vão ter sempre uma vibração, sempre vai ter um movimento. E esse movimento é a própria energia dentro desse sistema. Outra coisa, movimentos dos elétrons ao redor do núcleo dos átomos. Eles estão em constante movimento, não para de nunca. Tá bom? Então aquilo ali é energia. E somada ao movimento das partículas, fazem um conjunto da energia que é armazenada dentro do sistema. As ligações químicas. Para formar uma ligação química, tem que ter uma constante transferência de energia. Tá bom? Uma constante transferência de energia de um átomo para o outro. Então isso também é somado à entalpia. E também as atrações intermoleculares entre as moléculas, tá bom? Por conta todos esses fatores, não é possível tu medir a entalpia de um sistema de forma tão precisa, tá ok? Tu não pode chegar lá, vou medir a entalpia que é H desse sistema. Tenho aqui um recipiente com certa quantidade de partícula e vou aqui representar e calcular a quantidade de energia, a entalpia. Não é tão simples assim. É possível tu medir? Não é possível tu medir. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma variação. A gente vai medir o quanto ela varia numa transformação que ocorre a pressão constante. Essa é uma condição que eu falei no início. Então, tu tem ali o valor da entalpia sendo calculado pela variação dela. O que tu tinha de energia no começo e o que tu tem de energia no final. E assim você vai conseguir calcular, tá bom? Dimensionar a entalpia. Mas como é que eu faço isso? Coloquei aqui para vocês. Ó. O seu valor pode ser medido a pressão constante, é uma condição. O seu valor é igual ao calor liberado ou absorvido. Então, tu vai calcular a energia, a quantidade de calor liberado ou absorvido numa reação endotérmica ou exotérmica. E aquela quantidade de calor que é liberada vai ser a própria entalpia. Tá bom? E a gente vai aprender isso. Então, para tu medir a quantidade de entalpia, tu precisa saber o que é o calor. Tu precisa calcular e dimensionar o calor.
que é justamente o que a gente vai ver agora. Determinar o calor envolvido numa transformação. Esse Q aqui, nós temos essa relação aqui, ó, essa fórmula, o Q, né, igual a M, o C vezes essa variação desse θ. Cada uma dessas letras representam uma variável. Esse Q aqui significa a quantidade de calor, tá bom? É a quantidade de calor envolvida numa transformação. Então, por essa expressão aqui, você vai calcular a quantidade de calor que é liberado ou absorvido, tá bom? O que você precisa? Você precisa da massa da amostra, você precisa do calor específico, que é esse C, tá bom? E também da variação desse θ. Essa variação θ aqui significa a variação da temperatura, ok? Para calcular essa quantidade de calor, a gente usa esse equipamento aqui, ó, que é chamado de calorímetro, tá bom? É o calorímetro. O que você faz com ele? Tem aqui todas as etapas, ó. Primeiramente, você coloca ali uma quantidade conhecida de água no calorímetro e anota-se a temperatura indicada no termômetro. Você vai adicionar água aqui dentro desse equipamento e a temperatura vai ser calculada aqui no termômetro. Por que eu uso a água? Porque a água ela tem um calor específico bem conhecido, tá bom? A 25 graus Celsius ali, que é 1 grama, tá? 1 caloria graus Celsius. Eu vou fazer uma aula só de análise dimensional dessas unidades. E aí a gente utiliza a água. O que vai acontecer aqui dentro desse recipiente? Você vai adicionar uma certa quantidade de uma substância e vai fechar o calorímetro. Você vai colocar aqui algum tipo de substância conhecida, ela vai sofrer uma dissolução aqui dentro, tá bom, na água, e aí vai ocorrer uma variação de temperatura. Agita-se a mistura cuidadosamente até a completa dissolução da substância. Ela vai ficar mexendo ali e ela vai se dissolver por completo. Anotando-se a temperatura final indicada no termômetro. Numa transformação exotérmica, no caso, o calor liberado aquece a água. Quando você coloca a substância aqui, se a temperatura aumentar aqui no termômetro, quer dizer que a energia está sendo liberada, o sistema aqueceu. Se a temperatura diminuir aqui no termômetro, quer dizer que o sistema absorveu energia. Então dá para tu saber se a reação é exotérmica ou endotérmica analisando isso, tá bom? Aí você faz o seguinte no quinto passo, determina-se a quantidade de calor envolvida na transformação, sabendo-se que ela é proporcional à variação da temperatura da água. O quanto a água vai variar ali, você vai usar aqui, ó, nessa expressão, você vai usar a massa da amostra, o calor específico, tá bom, da água no caso, e a variação de temperatura. A temperatura que tu tinha no final, que tu teve no final, menos a que tu teve no início, tá bom? Na próxima aula, vou fazer uma aula aqui sobre análise dimensional e uma situação que envolve esse cálculozinho aí da quantidade de calor que vai ser liberada ou absorvida, até para a gente estudar o sinal disso daí, como é que a gente faz isso e fazer diagramas e tudo mais, tá bom? Então, esse aqui é o conceito inicial de entalpia, tá bom? Uma transformação a pressão constante, a variação de entalpia, ela vai ser sempre igual ao calor liberado ou absorvido em uma transformação, em uma reação. Então, nunca se esqueça disso, é aquela energia que é armazenada e ela vai ser dimensionada pelo calor que é liberado ou absorvido, tá certo? Então, até a próxima aula, onde a gente vai fazer a análise dimensional disso daí. Bom, forte abraço.